Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quinta, 21 de março e este é o seu Diário Econômico. Assim como o Fed não comprou a valor de face aquela melhora da inflação que a gente viu no fim do ano passado, ele também não está panicando agora com a inflação pior que a gente está vendo no começo desse ano. Essa, aliás, era a suspeita que eu trouxe para vocês no diário de ontem do que eles fariam nessa decisão de quarta. E foi, de fato, o tom adotado pelo Powell na sessão ali de perguntas e respostas que ele teve com os jornalistas depois da decisão. Eles reconhecem, de fato, que a inflação está mais alta, eles têm subido as projeções de inflação desse ano deles, só que eles não mudaram o cenário de 3 cortes ainda em 2024, cortes de juros, né? Que já era a ideia que eles tinham lá em dezembro do ano passado. Fora isso, o Powell citou a discussão que tem acontecido entre os economistas de que talvez parte dessa piora da inflação que a gente viu em janeiro e fevereiro, talvez ela tenha vindo de questões que são muito mais sazonais e que são maltratadas pelos órgãos que fazem os índices de inflação e que, portanto, poderiam ser temporárias. Então, ou seja, ele reduziu a importância dessa inflação mais alta que a gente está vendo no curto prazo. E aí os mercados gostaram e a gente viu a Bolsa Americana renovando, por exemplo, máximas ali históricas ao longo do dia. Outro ponto que acabou ajudando nessas valorizações foi a afirmação do Powell também de que logo mais talvez seja apropriado eles começarem a reduzir essa retirada mensal de liquidez que eles têm feito via o tal do quantitative tightening. Ou seja, talvez eles tenham que vender menos títulos para o mercado do que eles vinham fazendo ou vêm fazendo agora. Agora, um contraponto a esses pontos que sugerem menos juros, a principal delas foi, na verdade, que ele começou a subir os juros finais que ele contempla para 2025 em diante. O recado é que os juros, então, podem cair, como eles imaginavam antes, para 2024, mas talvez não possam cair tanto assim para 2025 e diante. Inclusive, eles subiram o juro de longo prazo deles, que dá uma ideia de qual seria o juro de equilíbrio da economia americana, e talvez, então, na cabeça do Fed, ele pode ser maior mesmo. E aí eles entraram numa discussão estrutural que eu acho bem interessante. O Powell vem citando o aumento das imigrações para os Estados Unidos. Elas tinham caído desde 2019, caíram mais ainda na pandemia, só que de fato desde 2021 a imigração para os Estados Unidos subiu 5,5 milhões de pessoas até agora e na verdade até já começa a superar a tendência de longo prazo. Mais imigrantes implica em maior crescimento de longo prazo de um país, porque você passa a ter mais mão de obra disponível. E, em geral, um PIB potencial mais alto, que é o que eu estou falando, também está associado a um juro neutro mais alto, daí eles terem subido esse juro de longo prazo que eu acabei de citar. Outro ponto que eu tendo a discordar do mercado é que o pessoal voltou a colocar de novo 2/3 de chance desse primeiro corte acontecer já em junho agora. Eu acho que essa probabilidade, na verdade, é menor. Se o Fed tem mais dúvidas sobre qual é o ponto final dos juros, eu acho estranho ele já estar a 2 reuniões desse primeiro movimento. Mas enfim. Sobre o Copom, a Selic segue caindo de meio ponto em meio ponto percentual por reunião, batendo agora 10,75, só que a novidade ontem na comunicação do BC foi ele sugerir uma maior prudência daqui para frente. Agora eles anteveem uma redução de meio ponto para a próxima decisão, mas não mais para as próximas decisões, ou seja, ele voltou para o singular, não fala mais do plural. Essa prudência extra veio do aumento da incerteza que eles estão vendo e da necessidade de ter mais flexibilidade, portanto, na condução da política monetária. Incerteza essa, aliás, que deve ser melhor explicada na semana que vem, na ata, mas, de qualquer forma, o texto de ontem já sugere que está se dando tanto lá fora quanto na conjuntura doméstica dessa vez. Agora, um ponto interessante é que, apesar dessa precaução toda que eu estou citando, eles afirmaram que o cenário base não mudou. Então, o jeito de combinar esse bate-a-sopra das comunicações dele é imaginar que eles ainda querem chegar numa mesma Selic final, que se contemplava antes, mas eles querem abrir a opção de talvez chegar lá a passos mais lentos. É como dizem, né? Num quarto mais escuro, é melhor andar mais devagar para não tropeçar. No meu entendimento, o resultado final do comunicado, então, do Copom é um pouco mais rígido, um pouco mais duro do que a curva de juros vinha precificando. Então eu espero uma leve piora da nossa renda fixa e investimentos mais curtos hoje. O principal contra-argumento, talvez, essa pior esperada que eu estou dizendo, é essa visão de um Fed menos preocupado do que alguns esperavam antes. Enfim, vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.